Nós vamos ver nesse nosso encontro um pouco mais sobre os custos, vendo agora a sua classificação. Vamos ver como os custos são classificados. Vamos começar com a classificação dos custos diretos e indiretos. Custos diretos. Podemos ter aí, então, materiais diretos. Os materiais diretos são os materiais que integram fisicamente o produto final. Por exemplo, matérias-primas, materiais secundários e as embalagens quando aplicadas ao produto dentro da área de produção. São chamados de materiais diretos. Eles compõem a estrutura dos produtos e serviços. Por exemplo, matéria-prima, que é a substância bruta e principal e indispensável na fabricação de um produto. Já os materiais secundários entram na composição dos produtos juntamente com a matéria-prima, complementando-a ou até mesmo dando o acabamento necessário ao produto. Materiais de embalagem são os materiais destinados ao acondicionamento ou embalar dos produtos antes que eles deixem a área de produção. Exemplo, sacos plásticos, caixas de papelão e mão de obra direta. A mão de obra direta é o esforço do homem aplicado na fabricação dos produtos, compreende os gastos com salários, com os benefícios a que os empregados têm direito, por exemplo, cestas básicas, vale transporte, vale refeição e outros, e com encargos sociais, como previdência social, fundo de garantia por tempo de serviço, etc. Custos indiretos, também chamado de custos indiretos de fabricação. São todos os gastos que não são considerados diretos, são classificados como indiretos. São os gastos que não podem ser alocados de forma direta ou objetiva aos produtos ou a um segmento ou atividade operacional e, caso sejam atribuídos aos produtos, serviços ou departamentos, esses gastos o serão por meio de critérios de distribuição, chamado de rateio, alocação, entre outros, termos que nós veremos mais adiante. São também denominados custos comuns. Podem ser, portanto, fixos e variáveis, mas isso nós vamos ver mais adiante. Como exemplo ainda dos custos indiretos de fabricação, nós temos os materiais indiretos, são os que são consumidos no processo de fabricação, de forma imediata ou mediata, mas não incorporam ou fazem parte do produto final. São aqueles comprados ou requisitados no processo fabril, sem contudo fazerem parte do produto, ou seja, não constam da estrutura do produto. Por exemplo, materiais auxiliares, que são todos os materiais que, embora necessários ao processo de fabricação, não entram na composição do produto. Exemplo, numa indústria de móveis de madeira, são as lixas, as estopas, os pincéis, a graxa, etc. Mão de obra indireta. São gastos com o pessoal que desempenha atividades de apoio aos setores diretos, que são setores onde está agrupada a mão de obra direta. Corresponde à mão de obra que não trabalha diretamente na transformação da matéria-prima em produto, ou cujo tempo gasto na fabricação dos produtos não pode ser determinado. E temos ainda os outros custos indiretos, que são os demais custos indiretos incorridos na fábrica, cujo consumo não pode ser quantificado de forma direta, objetiva nos produtos. Resumindo, nós temos os materiais diretos, como matéria-prima, embalagens. Nós temos a mão de obra direta, que é mensurada e identificada de forma direta. Quando somamos esses dois, nós temos aí o que chamamos de custo primário ou custo direto. Temos também os custos indiretos de fabricação, que não são nem material direto e nem mão de obra direta. Se agruparmos a mão de obra direta e o custo indireto de fabricação, nós teremos os custos de transformação. Se juntarmos material direto, mão de obra direta e custo indireto de fabricação, temos o que chamamos de custo total, contábil ou fabril. Além desses custos, nós temos ainda outras despesas, que são gastos não associados aos produtos. Essas outras despesas, somadas então a esses três, material direto,
mão de obra direta e custo indireto de fabricação, dá o que nós chamamos de gastos totais ou custo integral. Vejamos agora a classificação dos custos em custos fixos, variáveis, semifixos e semivariáveis. Custos fixos são os que, em determinado período de tempo e em certa capacidade, não variam, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Um bom exemplo é o aluguel. Mesmo que uma empresa não produza nada, ela deverá pagar o valor do aluguel, e esse valor, portanto, é considerado fixo. Lembre-se, dizer que o custo é fixo não quer dizer que ele não poderá sofrer alterações depois de um certo período. O próprio aluguel, com o passar do tempo, o contrato dele vai vencer e ele terá então um reajuste, podendo ter um aumento. Por isso que a gente diz que são fixos em determinado período de tempo e em certa capacidade instalada. Os custos variáveis, seu valor total altera-se diretamente em função das atividades da empresa. Quanto maior a produção, maiores serão os custos variáveis. Esses custos variáveis dependem, portanto, da produção. À medida que a produção aumenta, esses custos vão aumentando. Ou, de forma inversa, à medida que a produção diminui, esses custos também vão diminuindo. Exemplos são os materiais diretos, como a matéria-prima. Imagine aí uma indústria de calçado que usa como matéria-prima couro. Quanto mais sapatos de couro ela fizer, mais matéria-prima ela vai precisar. Então, um aumento na produção dos sapatos levará a um aumento do consumo de matéria-prima ou desse material direto. Custos semifixos correspondem a custos que são fixos em determinado patamar, passando a ser variáveis quando esse patamar for excedido. Também são chamados de custos por degraus. São custos que são fixos em uma determinada faixa de produção, mas que variam se houver uma mudança dessa faixa. Considere, por exemplo, a necessidade de supervisores de produção de uma empresa. Mesmo que não haja produção, esse custo será um valor maior que zero. Então ele começa aqui. Só que, à medida que essa produção aumenta, dependendo do volume de produção, haverá necessidade de se contratar um novo supervisor. Então, nós temos aí um aumento desse custo. Mas dentro daquela faixa de produção, esses dois supervisores dão conta. Mas se a produção continuar crescendo e passar para um outro patamar que haja necessidade de um outro supervisor, se faz a contratação desse outro supervisor. Então, veja que ele vai ser fixo enquanto permanece dentro de uma determinada faixa, mas ultrapassou essa faixa ou esse volume de produção, ele passa a ter um novo patamar, daí ser chamado de semifixo. Os semivariáveis correspondem a custos variáveis que não acompanham linearmente a variação da produção, mas aos saltos, mantendo-se fixo dentro de certos limites. São custos que variam com o nível de produção, entretanto, têm uma parcela fixa, mesmo que nada seja produzido. Por exemplo, conta de energia elétrica, conta de água da fábrica, na qual a concessionária cobra uma taxa mínima, mesmo que nada seja gasto no período. Outros exemplos são o aluguel de copiadora, no qual se cobra uma parcela fixa, mesmo que nenhuma cópia seja tirada. Também podemos citar gasto com combustível para aquecimento de uma caldeira. Como essa caldeira não pode esfriar, mesmo que não tenha produção, ela tem que ser mantida aquecida e isso tem um gasto, tem um custo para a empresa. Vamos ver uma atividade para reforçar um pouco mais a situação. Nós devemos aqui classificar os custos como custo fixo ou custo variável, despesa fixa, despesa variável, também como perda ou investimento. Então vamos lá. Comissões de venda é custo variável, fixo, despesa variável, despesa fixa, é uma perda ou é um investimento. No caso, as comissões de venda são despesas variáveis. São despesa, pois não estão diretamente relacionadas com a produção, pois se assim fosse, seria um custo, e variável porque a comissão é dada proporcionalmente ao volume de vendas. Quanto mais se vende, maior é a comissão. Consumo de açúcar em fábricas de doce é um custo
variável. Custo porque está relacionado à produção e variável porque quanto mais se produz doce, mais açúcar vai se consumir. Nesse caso, podemos dizer que o açúcar é a matéria-prima, também material direto. Energia elétrica medida, consumida na área industrial. Vai ser um custo variável. Custo porque está diretamente relacionado à produção e variável porque a empresa ou a indústria, ela vai consumir mais energia elétrica se ela tiver uma maior produção. Aquisição de veículos para a entrega do produto. É um investimento, lembre-se, né? Palavrinha aquisição está relacionada a investimento. É uma despesa porque está relacionado com a entrega e não com a produção. E é fixo porque você tem aquele veículo. A despesa é uma só, que é da aquisição do veículo. Veja, não é o combustível do veículo, e sim da aquisição do veículo. Então, se eu compro um veículo, ele vai fazer 1, 2, 10, 20 entregas, mas o custo do veículo permanece o mesmo. Por isso, ele é fixo. Gastos com seguros da loja. É uma despesa, porque não está relacionada com a produção, e é fixa, porque independentemente do que acontecer, você sempre pagará aquele mesmo valor dentro daquele período. Sobras de matéria-prima consumida é uma perda, pois é uma sobra, e vai ser considerado um custo variável. Custo porque está relacionado à produção, matéria-prima, variável porque essas sobras vão variar, ou seja, vão aumentar ou diminuir a sua quantidade conforme o que for produzido. Lógico, quanto mais for produzido, maior será as sobras. Salários e encargos administrativos. É uma despesa fixa. Despesa, pois não está relacionada ao setor produtivo e sim ao setor administrativo, e fixo, pois esses salários não sofrem influência da produção. Depreciação das máquinas. É um custo fixo, porque está relacionado à produção, máquina, custo, e é fixo, pois esse valor ele é determinado anualmente. Consumo de combustível por vendedores. É uma despesa, lembre-se, são vendedores e não produtores, e ela é fixa. Por que essa despesa é considerada fixa? Pois as empresas normalmente estabelecem uma quantidade de combustível que os vendedores poderão utilizar. Frete sobre compra de matéria-prima. É considerado um investimento, pois está aqui, ó, relacionado à compra. Lembre-se, né? Compra ou aquisição é sempre investimento. E como é matéria-prima, portanto, é custo, e a matéria-prima vai ser comprada em maior ou menor quantidade, dependendo, portanto, da produção. Daí o fato de ser variável. Na nossa apostila, nós temos outros exercícios. Façam esses outros exercícios para fixar, pois é muito importante que a gente domine esse conteúdo. Até o nosso próximo encontro.